Vamos lá, sétimo ano. Então nós temos aí a correção da parada obrigatória da página 66, 68 e 69, certo? Lembrando que nessa página 66, pessoal, a gente ficou apenas com a questão 9, certo? Que não deu para corrigir naquela aula anterior. Então na questão 9, ele diz o seguinte aí: após uma caminhada, Paula e Rogério chegaram em casa com muita sede e abriram uma garrafa de suco de laranja. Paula tomou 2/9 do suco da garrafa. Em seguida, Rogério tomou 9/14 do suco que sobrou na garrafa. Letra A. Então, na letra A, ele diz o seguinte: que fração do suco restou ainda na garrafa? Então, pessoal, observe que, vamos lá, tirando as informações, ele diz que Paula tomou quanto aí? 2/9. Então, Paula tomou 2/9 e Rogério tomou 9/14. Pronto. Então, veja só. Vamos fazer por partes. Ora, e a garrafa? Pessoal, essa garrafa, ela vai ser representada por 1. Eu tenho uma garrafa, certo? Dessa garrafa aqui, certo? Vamos fazer primeiro Paula. Nessa primeira garrafa aqui, Paula tomou 2/9, certo? Observe o seguinte. Então, eu tinha uma garrafa de suco. Dessa garrafa de suco, Paula tomou 2/9. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, eu vou retirar esses 2/9 de dentro dessa garrafa. Então, lembrando que essa 1 significa um inteiro. Para me formar um inteiro, pessoal, você vai olhar sempre para o denominador, certo? Da segunda fração. O que é que representa uma fração? É divisão. Qual é o número que representa 1? É 9/9. Por quê? Porque quando eu tenho 9/9, eu tenho um inteiro, pessoal. E 9 dividido por 9 é igual a 1. Então, de 9/9, pode ser o 9/9, eu vou tirar 2/9. E aí vai ficar quanto? 9 que tira 2, vai ficar 7, não é isso? 7. E aqui, ó, denominadores iguais só repetem. Então, ó, da garrafa aqui que ele tomou, então sobrou aqui, ó, 7/9. A garrafa de Paulo. Agora vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu tinha uma garrafa e Rogério tomou 9/14 dessa garrafa. Certo? O que é que representa a garrafa que Rogério bebeu? O denominador é 14. Então, o meu inteiro aqui agora vai representar quem? 14/14, porque aqui, ó, 14/14, quando eu quero formar um inteiro, pessoal, eu tenho que colocar numerador e denominadores iguais, mas eu não vou pegar qualquer denominador, eu pego o denominador que já tenho na fração. Então eu formo um inteiro com eles dois, certo? Porque quando eu tenho dois números iguais, ele corresponde a um inteiro. E aí, desse inteiro eu vou tirar, certo? A parte que Rogério tomou. Então, se eu subtrair isso aqui, ó, 14 que tira 9 vai ficar 5. E aqui repete, vai ficar quanto? 5/14. Agora observe o seguinte, eu tenho essas duas frações. Então, Rogério tomou 5/14, certo? De 7/9. Então, pessoal, observe que, por que ficou? Porque, ó, o que sobrou da garrafa de que Paulo tomou foi isso. Então, Rogério tomou 5/14 dessa garrafa que sobrou aqui. Lembrando que quando eu falo de, é multiplicação. Então, aqui vai ficar, ó, 5/14 vezes 7/9. Pessoal, aqui tem duas maneiras. Uma é fazendo a simplificação, certo? Para facilitar para vocês. Ou então você pode multiplicar aqui, ó, certo? Esse por esse, certo? Você pode multiplicar aqui no caso 5 vezes, vai dar o que? 35, certo? E se você multiplicar 9 vezes 4 aqui, vai dar o que? 36, 9 vezes 1 é 9 e 3, 12, 126, né? 9 vezes 4, 36, vai 3, 9 vezes 1 é 9, 126.
Se você dividir isso aqui, simplificando isso aqui, certo? Então, observe que se eu simplificar por 7, vou simplificar aqui por 7, certo? Porque eu já sei que se eu dividir 30, eu sei que 35 e 126, eles são divisíveis por 7, certo? 12 dividido por 7 vai dar 1, 1 vezes 7 é 7, para 12 falta 5, baixo 6, 56 dividido por 7 dá 8, então, certo? Então eu divido aqui, ó, simplificando, 35 dividido por 7 dá 5, 126 por 7 aí dá 18. Então minha resposta da letra A vai ficar isso aqui. A fração que sobrou, que ele quer aí, ó, no caso da letra A, ele diz, ó, que fração do suco restou ainda na garrafa? Restou isso aqui, ó, 5/18. Outra maneira que eu posso fazer isso aqui, pessoal, eu calcular 5/14 vezes 7/9. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, é por isso que existe a simplificação de frações, pessoal. É para facilitar esses cálculos. Ó, sempre você vai olhando numerador e denominador das frações. Pode ser da mesma fração ou de frações diferentes. Ó, 5 e 14 aqui não dá para simplificar. O de cima e o de baixo não dá para simplificar. Na segunda fração, 7/9 também não dá para simplificar. Se eu olhar o 5 daqui, o numerador da primeira fração, com o denominador da segunda, também ele não vai dar para me simplificar. Mas se eu olhar, certo, o denominador da primeira com o 7 da segunda, dá para me simplificar. Por que que eu sei? Porque 14, ele é múltiplo de 7. Se você multiplicar 7 vezes 2 não é 14, então esses dois não são múltiplos. E aí eu posso simplificar. Isso quer dizer que mentalmente você faz na cabeça. Ou seja, eu divido 7 por 7, que vai dar 1, certo? E 14 dividido por 7 vai dar 2. Olha como facilitou. Lá em cima sobrou o 5 e o 1. Se eu multiplicar 5 vezes 1 dá 5. E embaixo sobrou o 2 e o 9. Se eu multiplicar, vai dar o quê? 18. Certo? Então, ó, dá o mesmo resultado. Só que eu achei de maneira mais simples. Então, você pode fazer dessas duas maneiras aí, certo? Então, esse aqui foi o nono que estava faltando. Letra A. Agora, letra B. Observe o seguinte nessa letra B agora. Que volume restou se o conteúdo inicial da garrafa era de 900 ml? Ora, digamos que a capacidade da garrafa era de 900 ml, certo? Sobrou, o que sobrou da garrafa foi, lá da letra A, 5/18. A resposta que sobrou lá, 5/18. Então, o que é que nós iremos fazer? A gente vai calcular essa fração da garrafa, 5/18 de 900, certo? Por quê? Então, porque essa fração foi o que sobrou e ele está perguntando aí na letra B, ó, que volume restou? Então, eu tenho que calcular o que sobrou da garrafa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, 900, certo? Ó, 5/18 de 900. Como é que eu calculo isso, pessoal? Você vai pegar o número, dividir pelo denominador. Então, eu vou dividir aqui, ó, por 18, certo? Então, eu vou dividir aqui por 18. E o resultado eu vou multiplicar, certo? Pelo 5 lá de cima. Então vamos lá, 900 dividido por 18. Primeiro vamos ao 90, né? 90 dividido por 18 vai dar 5, não é isso? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1 é 5, pronto. Então aqui vai dar 0. Porque 5 vezes 18 vai dar 90. Para 90 nada. Então sobrou um 0 aqui, você encosta ele aqui. Então vai dar 50 aqui, certo? 50. Agora eu vou pegar o resultado 50 e multiplicar pelo numerador, que é 5. 50 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Então 25, acrescenta o 0 do 50, então vai ficar o quê? 250 ml. Foi o que restou aí. Tranquilo? Pronto. Continuando agora, nós vamos lá para a página 68. Na página 68, ele diz aí na questão 10, certo? Na questão 10 aí,
nós vamos trabalhar aí agora na questão 10, certo? Veja só o que ele diz aí. Identifique-se, aí é para a gente colocar verdadeiro ou falso em cada sentença. Então nós temos aí verdadeiro ou falso, certo? Verdadeiro ou falso. Observe o seguinte. Letra A. O inverso de 2/3 é 3/6. É verdadeiro? É. Pessoal, quando a gente fala o inverso, certo? É você apenas inverter, certo? Se eu quero, digamos, ó, eu escrevi aqui 5/18. Para me achar o inverso dele, basta eu inverter. O que tiver em cima vai lá para baixo, o que tiver embaixo vem para cima. Então aqui eu vou inverter. O inverso não é trocar sinal, é só inverter a ordem dos números. Então na letra A aí é verdadeiro, certo, pessoal? Na letra A é verdadeiro. Ó, menos 3/8 é o inverso de 8/3. Não, pessoal, não é não. Sabe por quê? Porque menos 3/8, certo? Para mim ter o inverso dele, eu teria que manter o mesmo sinal negativo. E ele aí não. Ele, além de inverter, ele trocou o sinal. Então isso aí é falso. Para mim fazer o inverso, não precisa trocar sinal não, certo? Basta inverter a ordem dos números. Letra C. O oposto do inverso de menos 1/3 é 3. Isso aí é verdadeiro. Sabe por quê, pessoal? Veja só. Olha o que ele diz. Ó. O oposto do inverso. Ou seja, menos 1/3. O inverso disso aqui seria isso aqui, ó, menos 3/1. Aqui é o inverso. Agora ele diz, o oposto do inverso. O oposto, eu troco o sinal. O oposto de menos 3 é 3. Então isso aqui, ó, o oposto, eu poderia escrever apenas 3, certo? O oposto, você tem que trocar o sinal. Então o oposto de menos 3 é 3. Aí esse 1 no denominador, esse 1 no denominador, não precisa colocar. Certo, pessoal? Então, na letra C, aí é verdadeiro. Agora, observe na letra D. O inverso do módulo de menos 5. Então, vamos lá por parte. O módulo de menos 5, lembrando que o módulo é quando você coloca o número dentro de duas barrinhas. Menos 5. O módulo de menos 5 é 5. Pronto? Agora ele diz, ó, o inverso do módulo de menos 5 é 1/5. Pronto. E como é que eu escrevo o inverso disso? Ó, basta eu colocar 1 aqui, e aí se eu inverter vai ficar 1/5, certo? Quando eu escrevo o número 5, ele não tem denominador. Mas quando eu vou fazer o inverso dele, eu vou colocar 1 no denominador e vou inverter. Então isso aqui é verdadeiro, certo? Na letra D, verdadeiro. E na letra E, ó, todo número racional admite o inverso. Falso, viu, gente? Isso aí é falso. Por quê? Ó, todo número racional admite o seu inverso. Não, nem todo número. Nem todo número é racional, certo, pessoal? No caso, quando eu escrevo 0 mesmo, eu não tenho o inverso de 0, certo? Então isso é falso. E na letra F, ele diz, o inverso de 1 é menos 1. Também é falso. Sabe por quê, pessoal, que é falso? Porque quando eu digo inverso não é troca de sinal. Quando eu troco sinal, é o oposto que eu estou querendo, certo? Então vamos lá. Ó, na questão 11, nós temos aí o seguinte, certo? Veja só aí como é que vai funcionar essa questão 11. Nós temos aí, bora fazer letra por letra aí para ver se vocês entendam. Ó, na questão 11, letra A, eu tenho aí divisão. Aí nós temos nessa questão, ó, efetue as operações e expresse o resultado na forma de fração irredutível. Eu tenho 7/12 dividido por 14/9. Pessoal, ó, quando a gente fala divisão de fração, é só o nome. Divisão de fração, como é que resolve ela? Você transforma essa divisão em uma multiplicação. Como assim? Você pega a primeira fração, 7/12, e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui é o que? É divisão de fração, certo? Então, eu vou pegar a primeira fração, você vai repetir a primeira fração, vai trocar o sinal de dividir por vezes, certo? Dividido por vezes, e inverter a segunda fração.
E aí observe que aqui, ó, 7 com 14 dá para simplificar, que a gente fez na atividade passada, certo? 7 dividido por 7 é igual a 1, 14 dividido por 7 dá 2. Eu posso simplificar 12 por 9? Posso. Não tem um número para dividir 12 e 9? 3. Eu divido 9 por 3, que dá 3. 12 por 3 dá 4. Agora veja só o que sobrou aqui. Sobrou aqui o seguinte: 1 vezes 3, que é igual a 3, e 4 vezes 2 é igual a 8. Então isso aqui é uma fração irredutível, certo? Então vamos lá, letra B agora. Observe o que vai acontecer na letra B. Na letra B eu tenho menos 5, certo? Dividido por 15 quartos. Pronto, 15 quartos. Observe o que vai acontecer aqui agora. Ó, primeiro, você vai repetir a primeira aqui, certo? O menos 5, certo? Dividir, você vai trocar esse sinal de dividir por vezes e vai inverter a segunda fração, certo? 4, 15 avos. Agora observe o seguinte: mas o 5 aqui não tem denominador. Se não tem, pessoal, a gente vai colocar o 1 aqui, certo? Lembrando que, nesse caso aqui, eu estou multiplicando, ó, um negativo por um positivo. Então já sei que meu resultado vai ficar negativo. Agora vamos ver quanto é que vai dar meu resultado. Faz a mesma coisa. Se você preferir também, pessoal, você pode multiplicar, certo? No caso aqui, ó, 5 vezes 4, 20, certo? 1 vezes 15 é 15. Pronto. Depois você simplifica, não tem problema nenhum. Se você achar, certo? Por quanto eu posso simplificar? 20 e 15, eu posso simplificar por 5, certo? Isso quer dizer o resultado vai continuar negativo, certo? E aí 20 dividido por 5 é 4, 15 dividido por 5 dá 3. Então menos 4/3 é meu resultado. Mas eu posso fazer simplificando isso aqui, pessoal, na própria fração, certo? Como é que eu faço isso aqui? Ó, sempre você observa os números de cima e de baixo. Ó, 5 e 15 são múltiplos. Eu posso dividir 5 por 5 que dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. E aí, ó, quanto vai dar isso aqui, ó? Sobrou aqui o 1 no 5, vezes 4 é igual a 4. Sobrou 1 aqui que está embaixo. E lá no 15 sobrou 3. E 1 vezes 3 é 3. Ó, vai dar o mesmo resultado, certo? Isso aí vai ficar a critério de vocês aí. Letra C. Na letra C, nós temos aí o seguinte: menos 9, 5, certo? Ou 9 quintos aí, dividido por menos 3 vinteavos, certo? Então, menos 9 quintos dividido por menos 3 vinteavos. Vamos lá. Primeiro, ó, pessoal, vocês estão dividindo frações com sinais iguais. Então, vai ficar positivo, porque menos dividido por menos é igual a mais. Então, vamos repetir aqui a primeira fração, certo? Trocar o sinal de dividir por vezes. Sempre você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E o inverso é só inverter, pessoal. Ó, o 20 está embaixo, vai para cima. O 3 está em cima, vem para baixo. E aí vamos fazer a simplificação. Será que eu não posso simplificar 9 por 3 aqui? 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. É só dividir e botar o resultado, cortando os números. Ó, 5 e 20. 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5 é 4. Pronto. Sobrou quem? Aqui sobrou o 3 e o 4, que vai ser igual a 12. Embaixo sobrou 1 vezes 1, que é igual a 1, certo? E aí é a minha fração irredutível, 2, certo? Que eu já falei para vocês que se esse 2, se esse 1 for denominador, eu posso escrever apenas o numerador 12, certo? Então vai ficar a critério de vocês. Se eu escrever o 1 no denominador vai estar errado? Não, a gente não costuma escrever, mas se você escrever não está errado, certo? Letra D. Observe que agora na letra D eu tenho 5 quartos dividido por menos 7 oitavos. Pronto. Então o que é que nós... Primeiro vamos observar o sinal. Uma positiva, outra negativa. Então meu resultado aqui já vai ser negativo, certo? Positivo com negativo. Duas frações, sinais diferentes. Vamos repetir a primeira.
5 quartos, que vai ser multiplicado pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? O 8 vai para cima, o 7 vai para baixo. Ora, sempre, pessoal, sempre, ou seja, na maioria das vezes, sempre vai dar para a gente estar simplificando, ó, 8 com 4. 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 dá 2. E aí vai sobrar quem? O sinal negativo menos, 5 vezes 2 lá em cima vai dar 10, e embaixo 1 vezes 7 é 7, menos 10 sétimos aqui, certo? Então, fração ali já está irredutível, ali não tem mais como simplificar. Agora observe aqui na letra E. Na letra E eu tenho o seguinte aqui, ó, menos 3 dividido, certo? Dividido por 9/16, 9/16, certo? Mais 5/12, mais 5/12. Vamos lá. Primeiro passo, temos que fazer primeiro essa divisão. Então vamos lá, como é que a gente faz a divisão? Vamos repetir a primeira, lembrando que vai dar negativo, certo, pessoal? Por que vai dar negativo? Porque esse número 3 é negativo e a fração é positiva. E divisão de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Que vai ser multiplicado pelo inverso dele, que vai ser 16 nonos, certo? Eu vou colocar o 1 aqui embaixo do 3, para formar uma fração aqui, se eu quiser colocar, se não quiser também não importa. Então, e aqui eu vou repetir a outra fração, mais 5/12. Essa aqui a gente vai resolver por último lá, certo? Então observe como é que vai ficar aqui. Vamos, ó, esses dois resultados aqui da divisão, da multiplicação aqui que nós transformamos, ele vai continuar negativo, porque aqui é positivo com negativo. Então, simplificando 3 por 9 aqui, 3 dividido por 3 é 1, 9 por 3 dá 3. Então aqui vai sobrar quem? 16, que é 1 vezes 16, embaixo 1 vezes 3 é igual a 3, mais 5/12, certo? Agora aqui eu tenho, ó, duas frações, lembrando que aqui agora, pessoal, eu não posso fazer a simplificação porque não tenho com quem simplificar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma MMC de 3/12, certo? Eu vou tirar uma MMC de 3/12, lembrando que eu falei para vocês o seguinte, se o número maior for múltiplo do número menor, o MMC vai ser um número maior, mas para isso esse número maior tem que ser múltiplo do menor. Depois disso, o que é que nós fazemos, certo? Eu vou repetir o sinalzinho de menos na frente da primeira fração, e aí você vai dividir o MMC pelos denominadores e o resultado multiplicar pelo numerador. Então vai ficar, ó, 12 dividido por 3 dá 4, não é isso? 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 16, 64, mais a mesma coisa eu faço com outra fração, ó, 12 dividido por 12 vai dar 1, e 1 vezes 5 é igual a 5. Como é que eu vou achar? Ó, 64 menos 64 mais 5. Eu estou devendo 64. Paguei 5. Vou ficar devendo quanto? 59. 12 avos. Então minha fração aqui é irredutível. Repete o 12 embaixo, certo? E na letra F aí, ela vai ficar da seguinte forma, certo? Na letra F aí, ele vai ficar da seguinte forma, certo? Veja só, eu tenho 2 mais esse 2, ele vai ser adicionado a 4/5, que vai ser dividido por menos 8/15. 8/15, certo? Então veja só, primeiro passo aqui, pessoal, é a gente resolver a nossa divisão. Então, esse 2 aqui, ele vai ser adicionado. Aí vamos resolver isso aqui, ó, certo? Primeiro, veja só, eu tenho uma divisão de uma fração positiva por uma fração negativa, então o meu resultado ali vai ser negativo. Ou seja, certo? Você vai repetir a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Pronto. Ó, 2 mais, repete a primeira fração, troca o sinal de dividir por vezes e vai inverter essa fraçãozinha que está dentro do parênteses. Lembrando que essa fração
você não troca o sinal dela, vai inverter só a ordem dos números. Aí 2, aí eu faço, ó, mais vezes menos vai ficar menos, certo? Ó, vou simplificar 4 por 8 aqui, 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Pronto, simplifiquei 4 por 8. Mas dá para simplificar 5 por 15 também. 5 por 5 dá 1, 15 por 5 é igual a 3. Sobrou quem lá em cima? O 1 no lugar do 4 e o 3 no lugar do 15. Então vai ficar quanto? 1 vezes 3 é 3, certo? Embaixo, 1 no lugar do 5 e 2 no lugar do 8. 1 vezes 2 é 2. Eu fiquei com 2 inteiros menos 3 meios. Vamos, aqui eu tenho uma subtração, então eu vou colocar o número 1 no denominador aqui para formar uma fração. Tiro o MMC de 1 e 2, o meu MMC aqui vai ser o 2. Divido aqui pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então vai ficar 2 dividido por 1 dá 2, certo? 2 vezes 2, 4. Menos 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 3 é 3. E aí, 4 menos 3 é 1. E o 2 você repete embaixo. Então meu resultado aqui, 1 meio, certo? Então, aí foi a questão 11, certo, pessoal? Então, veja só agora, vamos na questão 12. Vamos lá, pessoal, continuando aí, nós agora iremos corrigir a nossa atividade, certo? Atividade da página 69, questão 12. Então, pessoal, como vocês podem observar, o que é que o título diz aí, certo? Efetue as operações e expresse os resultados na forma decimal. Utilize a calculadora para verificar suas respostas. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos calcular e depois vocês, certo, pessoal? Não vai primeiro calcular com a calculadora, fazer com a calculadora e já colocar os resultados. Iremos calcular e depois a gente vai fazer uma verificação para ver se a gente acertou, certo? Então, aí nós temos divisão, certo, na letra A, decimal por decimal. Pessoal, veja só. Quando você está dividindo dois números decimais, a primeira coisa é nós igualarmos as casas decimais. Como assim, Ti? Ó, 6,3, eu tenho uma casa decimal após a vírgula. 0,2, eu tenho uma casa também decimal após a vírgula. Ou seja, essas casas decimais, pessoal, já estão iguais. Então aqui eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, 63, tirar a vírgula, certo? Dividido por 0,2, eu posso tirar e deixar só o 2, porque as casas decimais já são iguais. A mesma quantidade de casas decimais que eu tenho no 6,3, eu tenho no 0,2. Então eu posso dividir normal. E aí já sabemos que 6 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6 para 6 nada, baixo 3 aqui, certo? 3 dividido por 2 vai dar 1, certo? 1 vezes 2 é 2 para 3, 1. Agora, pessoal, o que é que eu faço aqui? Eu acrescento um zero aqui no resto e uma vírgula no quociente. E aí 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. Então, se eu dividir 6,3, certo? Por 0,2, o meu resultado vai ser 31,5, certo? Então é bastante tranquilo aí, basta a gente prestar atenção nas casas decimais. Ó, observe que aqui eu tenho 5,5 dividido por 0,04. Primeiro passo, ó pessoal, vamos igualar as casas decimais, certo? E outra coisa, quando você estiver dividindo, observa sempre os sinais. Aqui eu estou dividindo um número negativo, certo? Por um número positivo. Então já sei que meu resultado aqui vai ser o que? Negativo. Agora veja só, eu tenho duas casas decimais, certo? No 0,04, ou seja, eu tenho 4 centésimos aqui. Aqui eu tenho 5,5, ou seja, 5 décimos. Primeiro passo, igualar as casas decimais acrescentando um zero, certo? No 5,5, porque aí eu vou passar a ter duas casas decimais. Vou dividir agora por quanto aqui, então igualei as casas decimais, ó, é como se eu tivesse, ó pessoal, 5,50, duas casas. Aqui eu tenho, ó, 0,04, eu tenho duas casas decimais após a vírgula.
Quando eu igualo aqui, eu posso cortar essa vírgula daqui, eu desapareço com essa vírgula. Aqui, além de eu desaparecer com a vírgula, eu posso tirar esses dois zeros aqui da frente, certo? Então eu vou ficar simplesmente com 550, certo? Eu vou ficar com 550 dividido por 4 normal aqui. E aí vamos lá, 5 dividido por 4 é 1, 1 vezes 4 é 4, para 5, 1. Vou baixar o 5 aqui, então vai ficar 15. 15 dividido por 4 é igual a 3, 3 vezes 4, 12, para 15 falta 3. Vou baixar o zero aqui que vai formar 30, dividido por 4 aqui vai ser igual a 7. Ó, 7 vezes 4, 28, para 30 falta 2, aí você vai, ó, sobrou 2. Nesse 2 que é o resto, você acrescenta um zero e vai botar uma vírgula lá no quociente. E aí 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então o meu resultado vai dar menos 137,5, certo? Então o primeiro passo é esse, igualar as casas decimais, certo? E observando, pessoal, sempre os sinais, ó, divisão de negativo por positivo. Então meu resultado vai ser quem? Negativo. Ó, aqui eu posso até já ir olhando, ó, eu tenho duas casas decimais aqui e aqui eu tenho uma, certo? Então, digamos que eu tenho isso aqui, ó, vamos lá, 0,45 dividido, certo, por 0,6. Ó, como aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma, eu acrescento um zero aqui, certo? E aí eu vou ficar da seguinte forma, ó, duas casas decimais e duas casas são iguais agora. Eu corto esse zero aqui, vai ficar 45 inteiro, dividido aqui, vou fazer logo nossa chavinha aqui, eu posso tirar esse zero também aqui, 0 vírgula, e vai ficar 60 aqui, certo? Então eu tiro esse zero da frente, a gente pode tirar, viu, pessoal? Ó, 45 dividido por 60, lembrando que 45 é menor que 60, o que é que a gente vai fazer? Se o 45 é menor que 60, dividendo menor que o divisor, um zero e uma vírgula no quociente e um zero no dividendo. Se eu tenho um zero no dividendo e um zero no divisor, eu posso cortar aqui, ó, como o trem ficou mais fácil para a gente. 45 dividido por 6 vai dar 7. 7 vezes 6, 42. Para 45 falta 3, certo? Aí acrescento um zero aqui e divido normal. Certo? Ah, mas você acrescentou um zero, não colocou uma vírgula. Não, pessoal, aqui só precisa apenas de uma vírgula, certo? Se o número já tem vírgula, só acrescenta o zero aqui no resto. 30 dividido por 6 é igual a 5. 5 vezes 6, 30, para 30 nada. Então, menos 0,75, certo? Agora aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 0,0001, certo? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, dividido, bora ver aqui, por 0,01, um centésimo. Primeiro, já sabemos que o nosso resultado vai ser negativo, porque é positivo com negativo. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. E nesse outro, 1, 2. Então, aqui eu posso tirar esse monte de zero aqui da frente e escrever só o número 1. Certo, pessoal? Só o número 1. E igualar aqui as minhas casas decimais. Como é que eu vou igualar? Ó, eu tenho isso aqui, ó, 0,01. Ora, se eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais e aqui eu tenho 2, então eu posso acrescentar 2 zeros aqui, certo? Isso quer dizer que eu vou cortar os 2 zeros da frente aqui e vou ficar só com 100. Então, vamos lá. 1 eu posso dividir por 100, então ó, um zero e uma vírgula, zero no quociente, certo? Eu posso dividir 10 por 100? Não, eu acrescento outro zero e um zero aqui. E aqui eu posso cortar ou dividir 100 por 100 normal, 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, meu resultado vai dar menos 0,01, certo? Então, observe que aí vai ficar dessa forma, certo? Agora, na letra E, eu tenho o seguinte, ó. Primeiro passo, pessoal, eu tenho aqui o seguinte, uma divisão e uma adição. Então, primeiro a gente resolver essa divisão aqui.
E na divisão, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um número decimal dividido por uma fração. Então o que é que eu tenho que fazer? Transformar o número decimal em fração. Veja só, como é que eu leio aqui 5 décimos? Então eu vou escrever aqui, ó, 5 décimos, certo? Dividido por 1/4 mais 1. Pronto. Divisão de fração, como é que resolve? Repete a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? 4 sobre 1, certo? Mais 1 aqui, esse 1 aqui a gente vai só repetindo ele. Aqui o que é que eu faço? Eu posso fazer uma simplificação por 2 aqui, que vai ficar 5. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Isso vai ficar da seguinte forma, ó, 5 vezes 2 aqui vai dar 10, certo? 5 vezes 1 aqui embaixo vai dar 5, mais 1. Ó, 10 quintos mais 1 inteiro, pessoal, é a mesma coisa que eu ter 10 quintos mais 1 inteiro aqui, ele representa 5 sobre 5, certo? 5 sobre 5. Isso quer dizer que vai ficar 10 mais 5, 15 sobre 5, certo? E esse 15 sobre 5 é igual a 3. Eu pego o 15 que está em cima e divido por 5 que está embaixo. Então, ó, 10 mais 5, 15. Como os denominadores são iguais, você repete. E aí 15 sobre 5, certo? Então, e 15 sobre 5 é a mesma coisa que 3. Se você quiser, pode escrever 3 sobre 1. Esse 3 sobre 1 ou simplesmente 3. É a mesma coisa, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma divisão. Ó, a gente já sabe que para tirar a vírgula aqui, eu tenho que igualar as casas decimais. Então o que é que eu faço? Como aqui eu tenho 2, eu vou botar 2 zeros aqui, certo? Para igualar aqui e dividir normalmente aqui por 4, certo? Aqui eu posso resolver essa multiplicaçãozinha, menos com menos aqui vai ficar mais, certo? Essa multiplicação quer dizer que esse 4 aqui eu coloco um denominador e multiplico direto. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 1 é 8. Pronto. 20 dividido por 4, ou seja, 200 dividido por 4 dá 50, mais, aqui se eu simplifico aqui, por 2 ou por 4, 20 dividido aqui por 4 e 8 dividido por 4, eu vou encontrar 5, certo? Eu vou encontrar 5, 8 dividido por 4 dá 2, certo? E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, coloco 1 embaixo do 50, certo? E tiro o MMC de 2 e 1, que é igual a 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 50 é igual a 100. Mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes 5 é igual a 5. Isso quer dizer que aqui eu vou encontrar 100 mais 5 vai dar 105 dividido por 2, que aqui é o meu resultado final, certo? 105 dividido por 2. Que ele diz aí que você pode escrever o resultado na forma decimal, né? E essa forma decimal, pessoal, eu posso pegar aqui ó, e dividir ainda 105 por 2, né? Que 10 dividido por 2 vai dar 5, certo? 5 vezes 2, 10 para 2, 1, então vai dar 52,5, né? Então aqui eu tenho 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, certo? Então, dividindo aqui, onde foi que encontrei o resultado? Dividindo, viu, pessoal? A continha aqui, ó, 105 dividido por 2, 10 dividido por 2, certo? Dá 5 vezes 2, 10 para 10, nada, abaixo 5. 5 dividido por 2, dá 2, 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Sobrou 1, 0 no dividendo e 5 no quociente. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então 52,5 é meu resultado final. Na questão 13 aí agora, ó, Paulo conserta computadores e celulares e cobra um valor fixo por hora. Outro dia ele gastou 2 horas e meia, 2,5 horas, para consertar um celular e cobrou R$160 pelo trabalho, certo? Então, letra A, ó, quanto Pablo cobra por hora de trabalho? Então, pessoal, é só, ó, se ele cobrou
certo? Ele cobrou R$160 pelo trabalho que ele gastou 2 horas e meia, certo? Então ele gastou 2 horas e meia. Então o que é que a gente vai responder ele aí, ó? Quanto paga por hora de trabalho? Basta você dividir 160 dividido por 2,5. Ó, o que é que eu vou fazer aqui? No 160 você vai acrescentar um zero, certo? Que vai ficar 1.600 para igualar as casas decimais, porque no 2,5 aqui você tem o que? Você tem uma casa decimal após a vírgula, então vou acrescentar um zero aqui no 160, que vai ficar 1.600. Então, como você iguala as casas decimais, você tira a vírgula. E aí vai ficar o seguinte, 160 dividido por 25, certo? Vai ser igual a 6, né? A 6. E aí, 6 vezes 25, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, 12 com 3, 15. Então vai dar 150 aqui. 160 menos 150 vai sobrar 10. Baixa o zero aqui, que sobra 100 dividido por 25 vai dar 4. 4 vezes 25 vai dar 100 para 100 nada. Ou seja, por hora de trabalho ele vai cobrar R$64. Na letra B, Pablo gastou 3,4 horas no conserto de um computador, certo? Quanto ele cobrou por esse conserto? Ora, é só a gente pegar o tempo que ele gastou, que foi 3,4, e multiplicar pelo preço da hora, que a gente já sabe que na letra A é quanto? R$64. Se você multiplicar 3,4 por 64, você irá encontrar R$217, certo? R$217,60. Então é só multiplicar 3,4, certo, pessoal? 3,4 vezes 64. Resolvendo essa continha aqui, certo? Nós iremos encontrar então 3,4, 64, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 3, 18, certo? 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 3, 18 com 2. Então, 6, 7, 1, 2, 217,60 centavos. Então, foi o preço que ele cobrou aí. E para finalizar na aula, na atividade 14, aí observa o seguinte. Ó, na semana passada, Flávia abasteceu seu carro com 34 litros de gasolina a R$ 4,80 o litro. Ou seja, o preço do litro aí, pessoal, de gasolina, custa R$ 4,80. R$ 4,80. E ele colocou 34 litros. Ou seja, o tanque aí, ele botou 34 litros aí. Então, observe o seguinte, ó, nesta semana ele foi ao mesmo estabelecimento e o valor do litro de gasolina havia aumentado para R$ 5,10. Ele abasteceu novamente o carro e gastou o mesmo valor que havia gasto na semana passada. Quantos litros de combustível Flávio colocou no tanque? Ó, pessoal, primeiro, eu tenho que saber quanto foi na primeira semana que ele gastou. Então, o que foi que ele fez? Era R$ 4,80 o preço do litro, ele botou 34 litros. Então, quanto foi que ele gastou nessa semana aqui? Certo? Então, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 8, 32, vão 3, 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Não coloque vírgula ainda, viu, pessoal? A vírgula só é colocada no resultado final. Aqui eu tenho 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 8 vai dar 24, vão 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Aí eu desço 0, 2, 9, 4, 13, 4 e 1, 5, 6 e aqui 1. Então, quando o preço era de R$ 4,80 o litro, quando ele colocou 34 litros, ele gastou R$ 163,20, certo? Foi o que ele gastou na primeira semana. Como a gasolina agora passou para 5,10, então ele vai pegar esse valor, 163,20, e vai dividir por 5,10, que é o novo preço da gasolina, para saber quantos litros completou. Primeiro passo, vamos cortar um zero no dividendo, um zero,
Como nós temos a mesma quantidade de casas decimais, é só cortar a vírgula aqui. Então vai ficar o quê? 51. 163 dividido por 51 é igual a 3. 3 vezes 1 é 3, para 3 nada. 3 vezes 5, 15, 1, 16. 3 vezes 5, 15, para 16, 1, 102. Então, 102 dividido por 51 vai dar 2. 2 vezes 1 é 2, para 2 nada. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então, ele colocou 32 litros de gasolina, certo? Então, essa era o que estava faltando, a correção, as páginas que estavam faltando. Com isso aí a gente finalizou a nossa correção, certo, pessoal? Então, essa aí, espero que tenha entendido. Então, até a próxima aí, certo?